pessoal, eu sou a professora Andréia e hoje nós vamos iniciar mais uma aula, a 6ª aula de Ciências da Natureza. Mas antes, eu gostaria de falar, sobre o que nós estamos vendo agora e a gente precisa continuar com os cuidados, Embora nós não estejamos presenciais, mas estamos aqui, gravando essas aulas para que vocês possam estar aprendendo, tá certo? E não esqueçam dos cuidados. Ao sair de casa, usem máscara, levem o álcool em gel, e mantenham distanciamento. Eu estou aqui sem máscara, mas porque eu estou sozinha nessa sala, tá certo? Então, não esqueçam a máscara. Outra coisa, lembrem do passo a passo. Antes de colocar a máscara, lavem as mãos, Coloquem a máscara. Quando sair, se demorar muito, leve uma extra para poder trocar, porque o suor acaba ensopando a máscara, que no geral ela é de pano. E aí você, quando for tirar a máscara, passa a mão no gel, o álcool gel, troca, bota num saquinho e depois pega a máscara limpa e coloca novamente. E em casa não esqueçam de estar lavando as mãos, porque a gente não só previne contra a Covid-19, mas também contra outras doenças, não é isso? Então tá certo, não esqueçam, tá bom? Agora vamos voltar para a nossa aula. Vamos lá? Antes de começar a aula, eu sempre gosto de fazer a leitura de leite. E hoje, a nossa leitura de leite vai ser com um poema de Cecília Meirelles, que tem como título O Eco. O menino pergunta ao eco, onde é que o eco se esconde? Mas o eco só responde, onde? Onde? O menino também lhe pede, eco, vem passear comigo, mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer, migo, migo. Agora sim, vamos para a nossa aula? E vamos iniciar ela com as seguintes perguntas. O que é matéria? O que é transformação? Como ocorre a transformação física da matéria e como ocorre a transformação química da matéria? Então, nós vamos por partes, tá certo? Vamos primeiro para a pergunta, o que é matéria? O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massas. Por exemplo, a água, o copo, a cadeira, o caderno, os seres vivos, o ar que respiramos, comida e etc. O leão, que é um animal, a cadeira, as comidas, a água. E o vento. O vento, embora a gente não veja, mas o vento ele está aqui, em todas as partes. E ele também é uma matéria. É possível medir a matéria com uma balança para saber o peso que ela ocupa. Matéria é formada por volume e massa. Agora, e o que é transformação? Transformação é a ação e o efeito de transformar, fazendo algo mudar de forma ou algo que era uma coisa, mas que pode virar outra. Existem duas transformações da matéria, a física e a química. E nós vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre elas. A transformação física é quando algo muda, mas a matéria continua a mesma. Transformação física é imutável. Já a transformação química é quando a matéria muda de forma e não volta mais ao seu estado original. Transformação química é imutável. Transformação física. Vamos para um exemplo. O que muda é apenas o volume. Podemos observar aí a água, e a transformação física que ela sofre através do seu estado físico. Por exemplo, a água, quando nós colocamos no congelador, ela se solidifica e se torna gelo. Ou podemos também, como vemos aí, quando colocamos ela no fogo para ferver,
E aí, a partir do momento que tem o aumento da temperatura, a água ela se transforma em gasoso, né? E aí, em pequenas partículas. Mas se a gente pegar o gelo e tirarmos do congelador e colocarmos em algum lugar, ele vai derreter e a água vai voltar ao seu estado original líquido. Da mesma forma, a água em vapor. Se a água estiver fervendo, a gente tampa e desliga, né, as gotículas que ficam na tampinha, que seria a água em gás, né, em forma de gás, gasoso, ela volta ao seu estado líquido. Esse é um dos exemplos da transformação física. E aí, para que você possa aprender melhor, que tal uma experiência? Vamos agora fazer uma experiência. Você vai precisar de cubos de gelo, um prato ou um copo e um dia de sol. Você vai pegar esses cubos de gelo, vai colocar no prato e vai botar no lado de fora, onde bata sol. E aí você vai pegar no caderno, né, uma folhinha e vai anotar de 10 em 10 minutos, você pode escolher de 20 em 20 minutos, para observar o que está acontecendo com aquele gelo que está ali exposto ao sol. E aí você vai perceber que ela vai mudar de estado, né? Mas aí vai continuar sendo quem ela é, o seu estado original, ou seja, água. Agora nós vamos para a transformação química. A transformação química, ela muda o volume e muda também a matéria. Por exemplo, o feijão, é delicioso, né? Quem é que não gosta de feijão? A mamãe, quando pega o feijão cru, né, ou o papai que cozinha, coloca no fogo, o feijão ele sofre uma transformação. E aí o resultado é um feijão cozido, o qual nós consumimos. Se a gente deixar esse feijão cozido no sol, na geladeira ou no ambiente normal em cima da mesa, ele não vai mais voltar ao seu estado de origem, ou seja, o feijão não vai voltar a ser o feijão cru, né? Ele vai ser o feijão cozido. Então, a transformação que ele sofreu através do fogo, né, por ter ficado um tempo no fogo, fez com que ele mudasse a sua matéria, inclusive o seu volume. Quando nós colocamos o feijão cru no fogo, percebe-se, né, que a quantidade de feijão parece menor, né? Quando ele cozinha, ele sofre a transformação e incha e aí parece o volume, ele aumenta de volume no caso. Aí vamos de mais um experimento para que você perceba, né, essa transformação química. Que tal uma receita? Vamos fazer a receita da pipoca salgada? Você vai precisar de 2 colheres de sopa de óleo, pode ser manteiga ou margarina, 5 colheres de milho de pipoca, 1 colher de sopa de sal e uma panela com tampa. Você vai precisar da ajuda de um adulto, tá certo? Peça para alguém da sua família fazer, principalmente a parte que for para o fogo. Aí o modo de preparar. Aqueça o óleo na panela e coloque os milhos. Tampe a panela e aí mexa ela, dê uma sacudida de vez em quando. Quando todos os milhos estourarem, a pipoca estará pronta. Depois, é só acrescentar o sal e saborear esta delícia. Mas, ao saborear, observe o que foi que aconteceu com o milho, a transformação que ele teve a partir do momento que ele foi para o fogo. Hora do exercício. O que é transformação? É a ação e o efeito de mudar o estado da matéria ou transformá-la em outra coisa. Quais os 2 tipos de transformações estudadas que acontecem na matéria? Se você respondeu transformação física e transformação química, ó o joinha, acertou. Ligue os exemplos de mudança da matéria de acordo com as transformações. Nós temos aí, né, uma xícara quebrada, temos um ovo cozido, um picolé de goiaba, uma fogueira e uma chaleira no fogo, fervendo.
Então, qual desses vocês acham que é a transformação física e qual desses é a transformação química? Vamos pensar um pouco. A gente sabe que a transformação física, ela muda o estado da matéria, mas não muda a matéria, não é isso? E a transformação química, ela muda tanto a matéria quanto o seu volume, sua massa. Vamos lá. A xícara é uma transformação física, porque embora ela tenha se quebrado, né, mudado o estado de estar no formato que ela tinha de xícara, ela continua sendo vidro, ela não deixou de ser vidro, ela continua sendo a xícara de vidro. O ovo é uma transformação química. Se nós quebrarmos um ovo cru, a gente percebe, né, como ele é. E aí, depois que ele cozinha, é impossível que ele volte ao seu estado original. Diferente da xícara, se a gente tentar colar ela, ela vai continuar sendo quem ela é, a xícara de vidro. No caso, o picolé também é uma transformação física, porque se a gente deixar que ele derreta, ele não vai virar um suco de abacaxi ou um suco de maracujá. Ele vai voltar ao seu estado líquido e vai continuar sendo o suco de goiaba. A água também, né, a gente viu até o exemplo que a água ela sofre a transformação no seu estado. Ela está ali fervendo, mas se desligar, né, o estado gasoso, ela volta a ser ao seu estado original, que é justamente o líquido. E aí temos aí a queimada, né, da madeira na fogueira, que é a transformação química. A partir do momento que a madeira ela é queimada, ela não tem como voltar ao seu estado original de antes, né? Ela vira cinzas. Gente, agora, antes da revisão, eu vou passar um vídeo para que vocês possam assistir, que vai ajudar melhor para que vocês possam compreender, né, e aprender o que a gente falou hoje, que nós abordamos, tá certo? Todo o nosso assunto. Tá bom? Vamos lá? Vamos assistir o vídeo? As transformações reversíveis e irreversíveis. Você já reparou nas inúmeras transformações que acontecem na natureza e no nosso dia a dia? Algumas transformações são reversíveis e as substâncias envolvidas podem voltar ao estado inicial, ou seja, antes de ter ocorrido a transformação. As substâncias envolvidas não são alteradas definitivamente. A solidificação da água líquida em gelo é um exemplo de transformação reversível. Outras são irreversíveis, ou seja, as substâncias são alteradas definitivamente, de modo que elas não podem mais voltar a ser como eram antes. É o que acontece quando aquecemos o milho até ele se transformar em pipoca, e no amadurecimento dos frutos, por exemplo. Podemos demonstrar essas transformações com um experimento simples. Observe. Transformações reversíveis, a mudança de estado físico da água. Para isso, nós vamos usar pedras de gelo, uma panela, um copo e um recipiente. Vamos usar também um fogão e um refrigerador. O gelo é produzido através da solidificação da água. Observe que quando deixamos suas pedras fora do congelador, elas derretem e novamente ficam na forma de água líquida. E ao aquecermos essa água em uma panela, percebemos que ela se torna vapor de água. Mas vamos um pouco além. Veja como o vapor de água, ao entrar em contato com a superfície fria do copo, se condensa. E novamente podemos observar a água no estado líquido. E para finalizar, quando colocamos esse mesmo copo no congelador, podemos observar que a água novamente se solidifica. Transformações irreversíveis. A queima do papel. Para esse experimento, vamos usar uma folha de papel, um recipiente de vidro ou metal e fósforo. Observe que ao queimarmos o papel, ele se transforma em cinzas e que essa transformação não pode ser revertida. Observe as transformações que acontecem em seu dia a dia. Esse é um criativo e divertido passatempo. Agora é o momento da revisão. Vamos lá.
Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa. Existem duas transformações da matéria, a física e a química. Transformação física muda o volume, o formato, mas não muda a massa. Ou seja, a matéria consegue voltar ao seu estado original, como o exemplo que nós usamos da água, que ela pode mudar de forma, né? Forma sólida, no caso do gelo. Ela pode também mudar de forma e se transformar em gasosa, como no caso do vapor, né, que sai da água que está fervendo, mas que depois, né, ela pode voltar ao seu estado original. Se ela for tirada, se o gelo for tirado do local onde ele está conservado, né, enquanto sólido, seja no congelador ou os gelos mesmo do Polo Norte, né? E aí, se é tirado a neve, se é tirado do local onde a temperatura permite que ela esteja naquele estado sólido, quando é colocado, por exemplo, num lugar de calor, ela volta ao seu estado original, que é o estado líquido. A transformação química essencialmente muda a massa e muda o volume, o formato. Ou seja, é impossível a matéria voltar ao seu estado original. Como nós vimos, por exemplo, o feijão, né? O feijão, ele tinha uma forma quando estava cru e a partir do momento que ele sofreu a transformação através do cozimento, ele mudou de forma, né? De formato. Então, pessoal, até a próxima, mas antes, lembrem da nossa conversa, né, inicial sobre os cuidados, tá certo? Não esqueçam e, se possível, fiquem em casa e mantenham o distanciamento, tá bom? E se cuidem tanto da alimentação, beba bastante água, comam frutas e verduras. Até a próxima!